Olá, você que está me acompanhando aí. Um forte abraço para você aqui, pastor Aloysio Penido, da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Agradeço Isaías pelo convite que me fez para esta reflexão. E eu quero falar para você sobre como ter vitória em tempos de crise. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise sem precedente na história do nosso país e talvez na história mundial, com essa pandemia que nós temos enfrentado, coisa jamais imaginável. Mexeu com o mundo, mexeu com você. E todos nós, de repente, nos vimos mergulhados em uma crise, algum tipo de crise. Alguém já disse que crise é tempo de oportunidade, não é? E a palavra crise, ela nos remete a exatamente um tempo de turbulência. Nós estamos vivendo esse tempo de turbulência. Imagine você dentro de um avião, uma tempestade se forma e o avião começa a balançar, a tremer. As pessoas que ali estivessem, e se fosse o teu caso, com certeza você experimentaria uma crise tremenda. Pois a ideia que temos é que estamos dentro de um avião em uma imensa tempestade. E todos nós estamos passando por esta crise. Alguns de uma maneira um tanto quanto mais resiliente, outros com temor muito grande. E é interessante que o Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, ele falou sobre crises. Ele falou sobre turbulências. Aliás, no capítulo 24 de Mateus, quando ele passava próximo ao grande templo, não é? Que os judeus cultuavam, e os discípulos mostram a Jesus, indagam dele sobre aquela construção, e Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É evidente que Jesus estava se referindo ao que iria acontecer 70 anos posterior, ou nos anos 70, quando aquela invasão do Império Romano destruiu o povo, destruiu o templo, destruiu a cidade. Mas Jesus não parou por aí. Jesus falou também de um grande final que viria. E precedendo este final, o mundo passaria por grandes turbulências. Não apenas uma turbulência, mas por muitas turbulências. Por esta razão, quando os discípulos ouvem a resposta de Jesus, eles emendam uma outra pergunta e falam da seguinte maneira: quando eles estavam no Monte das Oliveiras, diz o texto de Mateus 24, verso 3, e Jesus estava assentado ensinando, num particular com os seus discípulos, eles perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Quando sucederão estas coisas? Aquelas coisas que Jesus se referia sobre a destruição do templo e a perseguição contra o seu povo naquele primeiro século. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e consumação dos séculos. Eles fazem duas indagações e Jesus as responde nesse capítulo 24. Tanto o que aconteceria naquele primeiro século, quanto ao que aconteceria no final dos tempos. E nós temos participado deste tempo do qual Jesus mencionou, porque ele disse que os sinais seriam, primeiro, o engano. Jesus diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Esse é um problema sério do nosso tempo. E esse engano, ele parte exatamente de onde não deveria haver engano, que é na pregação do Evangelho.
Quantos têm usado o nome de Deus, usado o nome de Jesus para enganar as pessoas? E você precisa ter muito cuidado, porque esta é uma crise tremenda. Este é um problema sério. Mas você mesmo em meio às tuas crises, às tuas turbulências, você pode ter vitória. Porque Jesus é a nossa âncora. Jesus é o nosso porto seguro. Só em Jesus a gente pode se sentir seguro. Mesmo com turbulências, com engano, ele não parou por aí, ele não falou só sobre engano. Hoje a mentira domina o meio político, a mídia, as pregações. Você precisa conhecer a palavra, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna de Jesus. São elas que de mim testificam. Se apegue à palavra de Deus. Procure igrejas comprometidas com a pregação da palavra do Senhor. Mas Jesus não falou só do engano. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Engane com doutrinas falsas, com doutrinas erradas. Ele disse mais: virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós já temos visto ao longo da história muitos protótipos do anticristo. Muitos que se levantaram como se fosse o Messias. Mas nesse final de tempo virá alguém, surgirá um líder mundial que se colocará no lugar de Cristo. Este será o anticristo. Por isso Jesus adverte: se alguém se levantar dizendo eu sou o Cristo, não creiais. Porque as pessoas estão vivendo hoje a vida cristã de uma maneira muito vulnerável, muito precária. E correm sério risco de serem enganados por esses falsos cristos, pela falsa pregação. E Jesus, além disso, ele fala de outras crises que nós experimentaríamos e muitas delas já temos experimentado, né? Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Vocês vão ouvir dessas coisas, mas fiquem firmes. Não é ainda para se assustarem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. As guerras, os terremotos, maremotos, a natureza vai se manifestar de maneira jamais vista. É para a gente observar tudo isso como sinais, mas não é para a gente se atemorizar. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí ele fala de dois aspectos que a gente jamais imaginaria. Jamais imaginaríamos. Porque Jesus diz: haverá fome, haverá terremotos em vários lugares, em decorrência desta peste que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Veio os decretos para que tudo fosse fechado e os líderes políticos não mensuraram, não mediram as consequências. E qual a consequência hoje? Fome. Pessoas passando fome literalmente. E nós, como igreja, nunca tivemos que atender tantas pessoas com cestas básicas, dar acolhimento, etc. Então, esses sinais, eles apontam para algo maior. E o que é esse algo maior? A consumação de tudo. Precedendo, o anticristo vai se manifestar. Jesus diz no verso 8 assim: todas essas coisas são princípio de dores, porque são coisas envolvendo o mundo material, mas ele diz: haverá um envolvimento de dois mundos no campo espiritual. O movimento das trevas, liderado pelo anticristo, o movimento da luz, liderado por Jesus. Então, a vitória que vence o mundo
é a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo, essa é a vitória que vence o mundo. Você pode estar passando fome, você pode estar desempregado, pode estar chorando por alguma dor, não é? Pode ter sido acometido por esse vírus, você pode estar passando dificuldades diversas, mas você pode se sentir uma pessoa vitoriosa, porque o apóstolo Paulo nos deixa uma grande lição sobre isso. Ele era perseguido, preso, açoitado, passava necessidades materiais. E aí ele escreve à igreja de Filipe, na sua carta aos Filipenses, e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aparentemente, Paulo estava dizendo, né, para as pessoas que não fazem uma leitura correta da Bíblia, Paulo estava dizendo que ele podia vencer tudo pela força que ele tinha do alto. Mas não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: eu estou passando fome, eu estou passando necessidades, eu estou abandonado, eu estou preso, eu estou sendo açoitado. Mas eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Então Paulo, mesmo enfrentando crises, ele se sentia vitorioso. E ele era tão convicto que ele chega ao ponto de dizer que ele ficava em aperto, sem saber o que devia fazer, continuar vivendo ou preferir morrer. E ele disse: eu sei que o morrer está com Cristo, e isto me é ainda muito melhor. Mas se eu viver na carne me der frutos, então eu vou vivendo aqui. É assim que a gente tem que viver. Se o viver nesta carne ainda produz fruto, a gente vai viver. Mas se a gente, por acaso, não vencer as lutas, as guerras, as crises, Paulo está dizendo: partir significa estar com Cristo, e isto é ainda muito melhor. Que o teu viver na carne produza muitos frutos. E que você possa ancorar a tua vida em Jesus Cristo, autor da tua fé, autor da minha fé. Sabe por quê? Em Cristo Jesus você não é só vencedor, vencedora. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E nós somos mais do que vencedores porque a gente não vence só os problemas desta vida. Em Cristo Jesus, a gente vence a tentação, a gente vence Satanás, a gente vence a morte. E nós vamos viver eternamente com Jesus. Coloca a tua confiança nele, espera no Senhor, confia nele e ele concederá o que deseja o teu coração. Só em Jesus, só em Jesus você vai encontrar força para se tornar uma pessoa vitoriosa. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Portanto, coloca a tua vida no altar do Senhor, busque o Senhor. Não sei qual a aflição, a crise pela qual você está passando, o que você está experimentando nesta hora. Ore a Jesus. Fala com ele, pede a ele para abençoar a tua vida. E eu termino orando por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta vida que está me acompanhando agora. Não importa a crise que esteja enfrentando, não importa o dilema, o problema, restaure essa vida. Dá vitória pelo teu poder, Senhor Jesus. E que esta pessoa possa vencer a doença, possa vencer a crise financeira, possa vencer os problemas emocionais, que ela possa ser mais do que vencedora, em nome do Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos, ó Pai, crendo que o Senhor já está abençoando. Por Jesus, o nosso Senhor, dizemos amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço para você.